Olá, amiguinhos! Esta é mais uma edição do nosso programa Mundo Infantil. Subscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para ficar a par de toda a programação do nosso canal. Fique em casa, previna-se da Covid-19 na companhia do nosso canal. E hoje temos como tema assédio sexual infantil e trouxemos como convidada a Luzibina, a supervisora da SMS Biz. Ela aqui que vai nos explicar um pouco sobre o nosso tema. Olá, Luzibina. Olá. Como estás? Eu estou bem, você? Também estou bem. Como te sentes em participar do nosso programa aqui? Estou muito feliz pelo convite, já agora agradecer, né? Estou feliz porque há muito tempo que não vinha para as câmeras para falar um bocadinho sobre temas ligados à criança ou à sexualidade no geral. Obrigada a nós por aceitar o nosso convite. E, primeiramente, o que é assédio sexual infantil? Bom, assédio sexual infantil é uma abordagem, né? É uma abordagem ou é uma forma em que uma pessoa, né, maior de idade, né, ela procura tirar vantagens sexuais a uma criança, nesse caso. E acontece muito mais em crianças dos 6 aos 12 anos de idade, em que o adulto procura tirar proveito, vantagens sexuais na criança. E quais são essas maneiras que o adulto tenta tirar vantagens sexuais na criança? Bom, são de várias maneiras. Podem ser através de olhares, gestos, falas, atos, né, em que essa pessoa mais velha pode fazer para que essa criança ceda, nesse caso, ao assédio sexual. Sim, e perante a um adulto, quais são as causas que levam um adulto consciente a fazer este tipo de ato? Bom, eu acho que uma causa específica, eu acho que não existe, pois desde o momento que nós sabemos que é uma criança, então ela necessita de um olhar de um cuidador e não de olhar uma criança como uma pessoa que pode buscar prazer ou satisfação sexual. Então, não existe uma causa específica, mas eu acho que em algum momento isso pode até chegar a ser um transtorno mental, né? Quando um indivíduo de uma idade, de uma faixa etária muito avançada, procura tirar vantagens ou olha uma criança de 6, 7 anos com o objetivo de tirar vantagens sexuais ou tentar se satisfazer sexualmente, né? Nesse caso, o assédio sexual. E tenho ouvido muito que os assédios sexuais são mais frequentes nas escolas. Será que em casa uma criança pode sofrer um assédio sexual? Bem, pode sim sofrer um assédio sexual. Dissemos que o assédio sexual acontece muito mais no local de trabalho, nas escolas, mas em casa também uma criança pode sim sofrer assédio sexual. E quando acontece em casa tem consequências mais traumáticas em relação a um caso que acontece fora, porque trata-se de alguém que vive com a criança e presencia todas as rotinas daquela criança, e isso pode ser frequente. Sim. E quais são as consequências mais graves? Bom, um assédio sexual, nesse caso, a criança pode, em psicologia, nem pode apresentar depressão, ansiedade, estresse pós-traumático. A criança pode ficar traumatizada, né? Porque trata-se de um adulto que olha ela como alguém que vai satisfazer a sexualidade, o prazer, nesse caso, né? O prazer sexual dele. Então, a criança pode ficar traumatizada, né? E futuramente ter várias dificuldades de se relacionar com outras pessoas, né? Do mesmo sexo por causa desses traumas. E perante uma criança que já sofreu o assédio sexual, como é que um pai ou encarregado de educação devem lidar com isso? Bom, primeiro, quando uma criança sofre, nesse caso, assédio, né, ela manifesta alguns sinais, né, para os encarregados de educação.
E é por isso que disse que os encarregados de educação devem estar sempre atentos às crianças, porque elas falam mesmo sem falar. Por quê? Porque se a criança é uma criança calma, ela pode se tornar agressiva pelas coisas que ela está a vivenciar ou está a passar nesse assédio. Ou até mesmo se é uma criança muito hiperativa, muito divertida, ela pode acabar se tornando muito fechada, muito tímida e com medo das outras pessoas. E até também na maneira de brincar, se é uma criança que realmente está a sofrer o assédio sexual e em algum momento também a coligação com o abuso sexual, a criança também pode manifestar esse tipo de comportamentos quando vai brincar com outras crianças. Querer fazer, sejam gestos, né, ou falas que aquela outra pessoa fez para ela, ela vai querer fazer isso com os amigos. E não, as crianças falam, ou até mesmo quando trata-se de uma mulher, não, dizemos que o assédio ela é para os dois sexos, né? Mas pesa mais na mulher, nesse caso. E quando é uma mulher, ela tem tendências ou a ficar mais apegada ao pai, né? Se não era muito apegada ao pai, ela passa a ficar mais apegada ao pai no sentido de procurar aquele aconchego do próprio pai. Então, eu acho que são essas, né? Nós temos que ficar atentos aos sinais, porque as crianças falam, pode ser em desenhos, as crianças, no meio de um desenho, uma criança pode desenhar uma criança sem sexo, nesse caso. Isso também é um dos sinais que essa criança pode, em algum momento, estar a sofrer um tipo de assédio sexual. Para os encarregados de educação lá em casa, como prevenir estes tipos de atos? Bom, uma maneira de prevenir é educar a criança, né? Educar a criança no sentido de que todas as pessoas que virem para elas fazerem gestos, porque dizemos que assédio são gestos, palavras, podem ser físicos, corporais e tudo mais. Então, nós temos que educar a nossa criança no sentido de, se alguém vem querer tocar nas suas partes íntimas ou falar coisas que em algum momento não são da idade da criança, a criança tem que sempre falar com os pais, conversar, e os pais têm que estar sempre atentos no sentido de olhar aos sinais que as crianças fazem, porque há crianças que sofrem isso diariamente e os pais não têm essa atenção, esse cuidado. Então, temos que ficar atentos aos sinais que as próprias crianças dão. Sim, e cá no país existem leis contra este tipo de ato? Sim, existem. Muito obrigada. Já agora vamos para um curto intervalo, voltamos já. Se gostas da nossa arte, da nossa cultura e dos nossos artistas, então por que não nos unirmos a esta causa? Olá, eu sou Isaac Lopes e nós somos a SR TV. E nós trazemos para si o programa Talento e Oportunidade. Quem tem talento, aqui terá a sua oportunidade. Eu não sou seu brinquedo pra você só brincar comigo. Quero amor verdadeiro, moço, você não tem juízo. É melhor. E claro, música acústica é o que não vai faltar no nosso programa. Para não ficar por detrás então de nada, é só subscrever-se ao nosso canal, ativar o sino de notificação e claro, não te esqueça de partilhar o nosso link. Fique bem e aquele abraço. Voltamos depois de uma pequena pausa. Olá mais uma vez. Será que o trabalho infantil influencia mais ou menos no assédio sexual infantil? Se sim, de que forma? Bom, eu acho que pode sim influenciar, mas como também pode não. Para casos de crianças que fazem trabalhos infantis numa casa, né? Nesse caso, uma família leva ela de um distrito para cá para ajudar. Ela estuda, mas ao mesmo tempo ajuda em algum momento nos trabalhos de casa. Alguém da casa, pode ser um tio ou um primo, alguém daquela casa pode em algum momento também praticar esses atos para a criança. Então, pode em algum momento também influenciar, mas não que influencia diretamente, né, na questão do trabalho infantil, porque eu acho que as pessoas ou as crianças em algum momento sofrem assédio diariamente fora do seu seio, sem necessitar fazerem trabalhos infantis. Então, eu acho que tem sim pesa sim em algum momento, mas não a 100%. Qual é o papel dos pais
quando se deparam com o seu encarregando que já sofreu este tipo de... Bom, eu acho que, de certa maneira, se uma criança vem sofrendo assédio de uma maneira constante, é importante que os pais, né, ou denunciem, né, esse tipo de caso, porque trata-se de uma criança, de uma menor contra alguém, de uma faixa etária muito maior que dela. Então é importante que denunciem casos desse tipo. Estima-se que 38% das crianças já sofreram este tipo de abuso. E será que é frequente os abusos ou os assédios sexuais nos meninos? É frequente não, mas acontece. Acontece sim, porque são da mesma maneira que as mulheres, há pessoas do sexo feminino que em algum momento têm essa perversão, essa atração, né, por crianças, por menores de idade. Então, os meninos também sofrem sim o abuso ou o assédio sexual, mas as mulheres sofrem mais. E se uma criança já sofreu um assédio sexual, qual será o seu comportamento futuramente, quando ela já tiver uma família? Qual será o seu comportamento? Bom, como eu já havia dito antes, né, se a criança sofreu com recorrência, casos, né, de abusos ou assédio sexual, a criança pode ter dificuldades em relacionar-se, ou até mesmo se for num relacionamento, ela pode ter esse receio, ainda esse medo do sexo oposto pela vivência que ela teve. Então isso pode influenciar negativamente nos seus relacionamentos futuros. É verdade. E um conselho cá deixar para os pais encarregados de educação lá em casa? Bom, para todos os pais encarregados de educação lá em casa, eu aconselho a serem vigilantes, né, com as crianças, pois de alguma maneira todos os dias algumas crianças sofrem assédio e os pais não têm essa noção. Então é bom nós olharmos a criança como uma criança, não uma criança como um adulto em miniatura. Então temos que ser sempre vigilantes com as nossas crianças. Beijinhos e abraços. Bom, primeiro vou pedir para todos os amiguinhos lá em casa se registrarem ao SMS BIS, né, que é um serviço de aconselhamento e troca de informações, e podem até saber mais sobre assédio e abuso sexual lá na nossa plataforma. É só enviar juntar para o 92222. É grátis, confidencial e seguro. Beijos e abraços para todos que estão a acompanhar o nosso programa. Até a próxima. Assim termina o nosso programa. Agradecer a Luz e Bina pela participação e voltamos mais vezes. Beijinhos para todos vocês. Tchau!